Olá, meus amores! Ele mais uma vez aqui para a nossa aula de história, certo? Mas antes disso, eu gostaria de saber como é que vocês estão. Tá todo mundo legal? Todo mundo bem? Coisa boa! Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente, certo? Como assim, Tcheli? A gente vai fazer uma revisão do nosso segundo capítulo para assim trazermos a finalização do nosso quarto livro, tá bom? Bora lá! Já convido vocês a pegarem aí os seus livrinhos e colocarem na página 206, certo? O título deste capítulo é Trabalhos Urbanos e Rurais. E neste capítulo a gente pôde conhecer, não é, algumas transformações que ocorreram nas formas de trabalhos urbanos e rurais ao longo do tempo, não é verdade? E com isso, certo? Deixa a Tcheli aumentar aqui, pronto. E com isso a gente pode conhecer, né, um pouco do trabalho manual no campo. E o trabalho no campo, ele é um dos trabalhos mais antigos e tem a sua importância na história. E como bem sabemos, a agricultura ela é fundamental, pois é por meio dela que são produzidos muitos dos alimentos que a gente consome, certo? Para produzir um alimento, como a gente pode entender, que é um trabalho, certo? Que precisa preparar a terra, plantar as mudas ou as sementes, regar e cuidar das plantas até que seja a hora de colher, certo? E também, para produzir um alimento, existe um processo que é bastante longo. E por muito tempo, a agricultura ela foi realizada de forma manual, certo? De forma braçal. Ou seja, as pessoas elas trabalhavam, elas faziam tudo com as próprias mãos e também com a ajuda de alguns animais. Porém, ainda hoje existem essas propriedades rurais onde se pratica a agricultura de forma manual, nas quais todos os membros da família ajudam nessa produção de alimentos. E em outras fazendas ocorre o quê? São contratadas pessoas que recebem, né, um salário por seu trabalho no plantio e também na colheita de alimentos. Passando aqui, chegamos num ponto de trabalho mecanizado no tempo. Como a Tcheli falou, não é verdade? Antigamente, as pessoas elas cavavam a terra com pás para assim fazer a plantação de semente manualmente, certo? Porém, a gente pode perceber que isso era um trabalho muito demorado e com o passar dos séculos os trabalhadores observaram que os animais poderiam ajudar nesse trabalho, pois eles eram muito fortes, né, mais do que os seres humanos. E então assim foi criado o arado, que é um instrumento de ferro que era puxado por cavalos ou bois, certo? Revirando e preparando a terra para o plantio. E a criação do arado, gente, ele foi considerado uma inovação tecnológica, certo? E a tecnologia é tudo aquilo que é criado para facilitar o nosso trabalho ou assim fazer a nossa vida tornar mais confortável. E com isso são consideradas inovações tecnológicas, desde o domínio do fogo, há muito tempos atrás, né, até o desenvolvimento dos celulares aqui que a gente pode observar de última geração. Tá? E na zona rural existem várias inovações tecnológicas que elas auxiliam as pessoas no trabalho. Exemplo, as máquinas para semear, as máquinas de colher, as máquinas de revirar a terra ou regar as plantinhas, certo? Então essas máquinas elas podem ser dirigidas por humanos, né, como os tratores, ou também elas podem ser controladas pelos computadores, que no caso é o exemplo dos irrigadores, certo? E a tecnologia, ela ajuda a produzir mais alimentos, pois assim torna o trabalho das pessoas menos cansativo e mais produtivo, mais rápido. Assim, com o trabalho mecanizado, é possível plantar e colher muito mais do que com o trabalho manual, certo? E aqui a gente pode observar, né, os tipos de trabalho no campo. Como sabemos, na área rural, praticada a agricultura. Porém, o trabalho no campo não é apenas só de plantar e colher, existindo também outros trabalhos que são desempenhados, certo, no campo. Sendo assim,
né? Se uma granja cria galinhas para vender os ovos, é necessário que as pessoas alimentem os animais, limpem o local, recolham os ovos e os embales para o transporte. E também é preciso que as pessoas levem os ovos para as fábricas ou para as cidades por meio dos caminhões, dos carros e das carroças. Então, só nesse setor aqui, né, de granja, a gente já observa várias funções e a necessidade de várias pessoas para desenvolver esse trabalho. Então, a gente percebe que aí há um trabalho em equipe, certo? Para ser realizado. E assim, né, observamos aqui o surgimento das feiras, certo? Que antigamente o trabalho ele era feito de forma manual e por isso os agricultores eles não conseguiam produzir muitos alimentos. Mas com o avanço tecnológico no campo, as pessoas elas passaram a plantar e colher mais alimentos do que as famílias conseguiam comer. E para vender os alimentos excedentes, que são aqueles que sobram, foram criados assim as feiras. E existiam feiras no campo que com o tempo foram levados para as cidades. E essas feiras, gente, elas existem há milhares de anos, certo? E como vocês podem observar aí, na página 212, temos aí a imagem do mercado de Trajano, que fica em Roma, na Itália, certo? E a foto desta página mostra um local onde ocorria uma feira há mais de 2000 anos atrás, certo? Então, muitas cidades, elas surgiram ao redor das feiras para que as pessoas pudessem, certo, comprar e vender também seus produtos. Sendo assim, né, nas feiras antigamente haviam músicas, jogos e brincadeiras. Ou seja, além de comprar e vender produtos, as pessoas também elas aproveitavam para curtir, né, se divertir, rever amigos, rever familiares, aproveitar o momento, certo? Existindo também os tipos de feiras, que nas cidades, as feiras elas são mais comuns, são as feiras de alimentos. E nela é possível, assim, comprar as frutas, legumes, ovos e verduras, certo? Porém, outro tipo de feira muito comum é a feira de artesanato. E nela acontece o quê? A venda de colares, pulseiras, bordados, roupas e vários outros objetos e acessórios que são produzidos manualmente, certo? E com isso, em muitas cidades, feiras de artesanato, gente, são pontos turísticos, certo? E existem também aquelas feiras agrícolas, que elas costumam ser festivais, onde vende máquinas agrícolas, animais e também alimentos. E além de promover, assim, né, sorteios, desfiles e entre tantas outras coisas, gente, que acontece nessas feiras. E também, gente, há as feiras de carros, que é onde, né, esses veículos eles são vendidos a preços baixos, certo? Passando aqui para a nossa segunda página, chegamos aqui com o mercado, certo? Que, como a gente viu, as feiras elas existem há muito tempo e elas sempre foram muito importantes, pois era o meio mais fácil para que as pessoas das cidades comprassem alimentos e para os agricultores venderem assim seus produtos. E com o passar do tempo, as feiras elas se transformaram, certo? Então, as feiras elas costumam ser realizadas em locais abertos, em praças ou em ruas, e isso acontece até nos dias de hoje. No entanto, surgiram os locais cobertos e fechados para quê? Para que trouxessem uma segurança, né, para as pessoas que estariam ali e também que houvesse mais uma organização nesses locais. Tá? E um dos mercados mais antigos do mundo está situado na cidade de Istambul, na Turquia, certo? Como mostra aqui a imagem aqui ao lado. E ele é chamado de Grande Bazar e ele tem mais de 500 anos, possuindo mais de 3.000 lojas que vendem diversos tipos de produtos. E entre eles estão as joias, as roupas, os artesanatos e entre tantos outros, certo?
E mercados, eles são comuns em várias partes do mundo. E muitos deles são considerados pontos turísticos. E neles também podemos encontrar alimentos, produtos tradicionais, né, de cada região. E além também encontrarmos produtos do nosso uso cotidiano. E aqui a gente temos duas imagens de um mesmo mercado em São Paulo. Observem a imagem aí. Vocês observaram? Então, na primeira imagem, está mostrando aqui a construção do mercado municipal de São Paulo no ano de 1927. E a segunda imagem já mostra como ficou, né, o mercado atualmente. O mesmo mercado, certo? Olha aí que legal, né? Bem bonito e organizado. E assim chegou os shopping centers, certo? Que apesar de mercados e feiras ainda serem comuns nas cidades, né? Atualmente muitas pessoas preferem fazer as suas compras nos shoppings, certo? E esses locais, eles se tornaram comum, galerinha, há poucas décadas, certo? E no Brasil, o primeiro shopping center, ele foi construído no ano de 1966, na cidade de São Paulo. Porém, rapidamente, né, esse local ele se tornou assim um sucesso e foi assim sendo criado em vários outros estados. E os shopping centers, eles são lugares fechados com vários tipos de lojas, certo? Trazendo assim uma variedade enorme de produtos. E ao contrário dos mercados das feiras, os shopping centers, eles costumam vender, né, produtos industrializados e oferecer serviços. Exemplo, como os cinemas, as praças de alimentação e até mesmo, não é, a presença de caixas de banco. E os shopping centers, eles costumam ser muito parecidos uns com os outros, por conta de muitas lojas, as farmácias são iguais e eles também são ambientes muito iluminados, certo? E não possuem janelas. E por isso a gente pode passear neles por várias horas sem se dar conta, certo, do horário que você chegou até o horário de você ir embora, certo? Muitas das vezes a gente vai no shopping no período da tarde, tá claro ainda, você passeia, você brinca, você come, não é? Você brinca e faz várias coisas. Aí quando você se dá conta, olha lá no relógio, nossa, já é esse horário, já está à noite. Certo? Então, por conta dessa luminosidade, faz com que a gente se encante tanto com o ambiente que a gente perde a noção do tempo, certo? E com isso, chega aqui, né, as indústrias, que como vimos, o comércio ele é uma forma de trabalho bastante presente e importante nas cidades, porque ele promove assim, a ligação entre o campo e a cidade, porém não é a única atividade a fazer isso. Né? Existe também outro trabalho urbano que depende do campo, que é o trabalho nas indústrias. E quase tudo que a gente usa no nosso dia a dia, gente, é industrializado. Seja nossas roupas, nosso celular, nossos carros, os móveis, né, da nossa casa e entre tantos outros elementos. E todos esses produtos, eles tiveram que ser produzidos em fábricas para assim, né, se transformarem no que são hoje. E as fábricas, galerinha, elas possuem máquinas que auxiliam nessa produção, sendo assim, né, agilizando muito o serviço e exigindo assim poucas pessoas para serem operadas nesse serviço, certo? Como mostra aqui a imagem. Sendo assim, temos as oficinas de artesanato, que antigamente, quando não se existiam as fábricas, todos os produtos eles eram feitos nas casas dos artesãos ou em uma oficina. E esses lugares, eles poderiam estar localizados tanto no campo como na cidade. E o artesão, olha só, ele trabalhava sozinho ou acontecia de haver, certo, auxiliares, porém com uma quantidade bem reduzida. E com o trabalho artesanal, produzir assim, sapato, um tecido ou uma ferramenta era um processo muito demorado. Ainda hoje existem muitos artesãos que produzem todo tipo de objeto, roupas, quadros, móveis, alimentos, certo? Porém, a maioria dos objetos e dos alimentos que a gente consome atualmente, eles não são produzidos de forma artesanal, é voltado mais para o industrial, certo?
Com isso veio o surgimento das fábricas, tá? Onde muitas pessoas buscaram formas de tornar o trabalho dos artesãos mais fácil e rápidos, passaram assim a investir em tecnologia, montando máquinas para assim agilizar a produção manual. E isso mudou bastante o trabalho das pessoas. Elas se cansavam menos e assim a produção era mais rápida. E com as fábricas surgiram novos empregos, como operador de máquinas, mecânicos, zelador de fábricas. E esses empregos, eles existem até hoje. E as fábricas, elas se tornaram muito mais rápida e fácil, aumentando assim a quantidade de produtos para que os comerciantes pudessem vender. Chegando, no trabalho nas fábricas atualmente. Como vimos, vários tipos de trabalho surgiram com as fábricas e algumas delas estão até hoje, porém novas profissões foram criadas ao longo do tempo. E atualmente a segurança nas fábricas é muito importante e os trabalhadores da indústria usam equipamentos de proteção, como mostra a imagem aqui ao lado, capacetes e luva. E assim surgiu a profissão de técnico em segurança do trabalho, na qual esse profissional ele vai verificar a segurança do ambiente, certo? E também a segurança dos seus trabalhadores, dos colaboradores. E as fábricas elas devem ser limpas e seguras e é proibida a questão da contratação de crianças, ok? Então, meus amores, essa daqui foi a nossa pequena revisão da nossa disciplina de História, certo? Espero que vocês tenham gostado. Ao longo deste ano a gente pôde aprender bastante com a história, tá bom? Agradeço todos vocês por terem me acompanhado até aqui, fazendo, certo, com que a gente pudesse trazer nesse ensino remoto, mesmo assim, apesar da distância, o conhecimento mútuo, certo? Eu agradeço bastante e aqui vai os meus beijos para vocês, abraços bem apertados e até logo mais, tá bom? Tchau, tchau!